Bem, meus amigos, aqui estou de volta, muito feliz com a sua audiência, com o seu prestígio, com a sua observação. Muito grato por isso e muito empenhado em lhe trazer a minha visão sobre essa nova perspectiva que aparece na conversa do Brasil com os Estados Unidos para que seja reduzido ou até eliminado, quem sabe, Deus queira, o tal do tarifaço do Trump, que poderá prejudicar muito, muito a economia brasileira, que não precisa de muita coisa mais para afundar, né? Pois é, acontece o seguinte, fazia bastante tempo que o Trump dizia que esperava um telefonema do Lula para tratarem deste assunto. O Lula sempre negou que ele não quisesse. Para ele, o Trump não quer conversa comigo. Inclusive, uma repórter da BBC, como eu já falei aqui, conversou com o Lula e fez 6 vezes a pergunta: por que você não fala com o Trump? E o Lula, 6 vezes: Trump não quer conversa comigo. Até que o Trump vai com o Lula à Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York e os dois cruzam. O Lula tendo feito um discurso e o Trump subindo para o palanque para fazer o dele. Neste discurso, o Lula não estava prestando muita atenção, mas houve um momento em que o ex-chanceler, seu assessor para assuntos extraordinários do exterior, Celso Amorim, e o atual ministro do Itamaraty, Mauro Vieira, lhe chamaram a atenção, né, para ele ouvir a tradução do discurso, porque o Trump estava falando dele. E como todo mundo já sabe, foi notícia no mundo inteiro, o Trump disse que foi um encontro em que ele teve uma pessoa ao seu lado que ele considera uma boa pessoa, a nice guy, né, um cara legal, né, e que estava disposto, inclusive que tinha conversado com ele, que iam marcar uma conversa depois da semana que vem, né, durante a semana que vem. Aí, quando terminou, houve assim, um impacto positivo, o Trump elogiou o Lula, mas ao mesmo tempo um cuidado bem com a reação do Lula, né? Porque ali ficou claro que era mentira do Lula. Aliás, não se trata de uma coisa muito difícil de se encontrar, que seja Lula mentindo, né? Mas era mentira do Lula e o Lula provou isso na ONU, diante do Lula e de todos os seus assessores. Como negar, né, que o Trump disse, vamos conversar, né? Aí apareceram desculpas plantadas na imprensa, muito servil ao Lula, né? O Lula não tem agenda, não sei o quê, isso aí pode acontecer o que aconteceu com Zelensky e com Ramaphosa da África do Sul, o Trump destratá-los numa conversa pessoal tornada pública no Salão Oval da Casa Branca e tal, mas não sei o que houve, não tenho informações de cocheira, não estou em Nova York, mas o Lula mudou completamente esse discurso negativo. Não vai ter, o Trump não vai ter essa folga, dando uma entrevista coletiva, ainda nas Nações Unidas, e nessa entrevista ele caracterizou o encontro com o presidente dos Estados Unidos como uma surpresa boa, respondendo no mesmo tom amigável que o Trump falou, e acrescentando, acho que pintou uma química mesmo. Pintou uma química, então, legal. Sobre a expectativa de negociação com a Casa Branca, Lula disse que o julgamento e condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro no Brasil não tem nada para entrar nessa conversa, e não tem mesmo. O que tem que tratar na conversa, basicamente, são as relações comerciais, porque as sanções de lei Magnitsky não tem nada a ver com o discurso de suas vítimas. A lei Magnitsky foi uma lei que não foi criada por um republicano, foi criada por um democrata, há 12 anos, pelo Barack Obama. Obama é negro, liberal e democrata. Então,
querer traduzir isso como uma coisa de milícia, como tentou fazer a primeira vítima dela, o Alexandre de Moraes, é tolice, é desconhecimento da história, não, é distorção da história. Né? E o Lula saiu da jogada muito bem. Não tem nada, o Bolsonaro não tem nada a ver com isso, e não tem mesmo. É claro que o pessoal da Bolsonaro News vai encontrar algum jeito de botar o Bolsonaro na notícia, mas isso aí, nem o Lula, nem o Trump tem nada a ver. Né? O Lula acrescentou que disse a Trump que a conversa entre os dois, seja quando for e como for, não terá limite. Isso é bom definir isso claramente já antes de conversar. Vamos colocar na mesa tudo o que tiver que conversar, ele disse. E ele transferiu esse otimismo para uma conversa que ele teve depois com Volodymyr Zelensky, que pediu sua ajuda na conversação com Putin para acabar a invasão da Ucrânia. O Lula deu 1 hora e pouco de conversa para o Zelensky e nessa entrevista em que ele confirmou o encontro com Trump, ele disse que sentiu o Zelensky com muito mais vontade de conversar e confirmou ter dito que o chefe de Estado europeu que se esforçará e conversará com quem tiver de conversar para debater sua questão de conflito. Inclusive, vou conversar com o presidente dos Estados Unidos, ele repetiu, Donald Trump, sobre a questão da guerra. Eu sei que ele é amigo de Putin, como eu, disse Lula, também sou amigo de Putin. Se um amigo pode muita coisa, 2 amigos podem muito mais, disse o filósofo Luiz Inácio Lula da Silva. Quem sabe a nossa química pode ser levada para o Putin e o Zelensky. Quem sabe a gente construa aquela saída que parece inesperada, ele afirmou. Para começo de conversa, o Lula precisa ser um pouco instruído sobre a guerra da Ucrânia. Não existe uma guerra na Ucrânia, existe a invasão do segundo país mais poderoso militarmente do mundo, a Rússia, de um vizinho. Invadiu um território legal do vizinho para tomar terra. Não foi para outra coisa. Então, isso tem de estar na conversa. Afinal de contas, essa é a natureza real da guerra com a Ucrânia. Por mais amigo que o Lula venha a ser do Putin, ou por mais amigo que ele se torne do Zelensky. O próprio Trump já teve uma conversa meio desagradável com o Zelensky. Ele saiu completamente desagradado da conversa com o Trump, porque ele queria mais apoio e o Trump queria uma certa reciprocidade, como vai ter também na conversa do Lula com o Trump. Pode acreditar nisso, né? Pois bem, o fato é que o Lula disse que um amigo pode muita coisa, 2 amigos podem muito mais. Quem sabe a química pode ser levada para o Putin e o Zelensky. Quem sabe a gente construa aquela saída que parece inesperada. Meus amigos, uma saída lá inesperada, no Brasil também é. Agora, no caso do Brasil, que é o que interessa, o Brasil não aguenta. A economia do Brasil, ao contrário do que o Lula acha, do que o Lula paga para divulgar aqui, não é, está ali numa péssima situação que pode piorar muito se o tarifaço for mantido. Então, negociar o tarifaço é preciso, inclusive para evitar que seja uma queda pior do que já está a economia. Então, o Brasil tem que ir nessa perspectiva para as 2 conversas, tanto para a conversa com o Trump, quanto para a conversa com o Putin sobre Zelensky, sobre a Ucrânia. Para isso, precisa ter uma dose de realismo que, infelizmente, não é a grande qualidade, a grande virtude de Lula, que não é propriamente um estadista, é um político, continua político, apesar de estar no 3º mandato presidencial.
E dentro desse clima de político é que essas conversas poderão... Agora, é melhor conversar do que ficar dizendo que o outro não quer conversar, quando quem não quer conversar é o próprio. É ou não é? Eu vou ficar aqui nesse momento dizendo para você, José Neumann e Pinto, direto ao assunto, em té!